Academias, esse é o dilema. Insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? Quando você não sabe o que pode, quando você não sabe o que pode. Quando você sabe e não sabe ao mesmo tempo. Por quê? Tem decisões que dizem que pode, tem decisões que dizem que não pode. Se você não sabe o que pode e o que não pode fazer, há aí uma insegurança jurídica. É a pior coisa que existe em todas as esferas. E é o que está acontecendo em Londrina. Academias abertas com determinação da Justiça, academias fechadas por determinação da Justiça. E aí, o que os donos fazem? Recorrem para quem? Coloca a reportagem no ar. Foram mais de 2 meses com cartaz de fechamento da academia fixado na porta. A retomada das atividades foi concedida em caráter liminar por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado do estabelecimento disse que fez o pedido porque não há uma regulamentação que defina a suspensão do funcionamento, mesmo durante a pandemia do coronavírus. O que há é um decreto estadual dizendo para os municípios, orientando os municípios para que nesse controle de proliferação da epidemia, para que eles adotem como medidas para prevenir o fechamento de academias. No entanto, aqui em Londrina não foi editado nenhum decreto. Então a gente alega também que em Londrina não há um decreto municipal vigente. Por quê? Porque o decreto 346 de 2020, que foi o último que disse alguma coisa a respeito de academias, ele teve a sua vigência temporal esgotada. Ou seja, já passou o prazo que ele tinha de vigência em abril e desde então nenhum outro decreto municipal veio a suprimir a ausência desse anterior. E tampouco foi ele prorrogado por outro decreto superveniente. Então o que a gente tem é uma situação em que a nível estadual não há uma legislação cogente, a nível municipal inexiste um decreto prevendo a suspensão de academias. Segundo o advogado que representa a empresa, a reabertura para os clientes será a partir desta quarta-feira, mas seguindo uma série de regras para evitar o contágio da Covid-19, como higienização constante dos equipamentos e distanciamento entre os alunos. Essa decisão favorável, porém, não se repetiu para outros estabelecimentos do ramo que também procuraram a justiça. Este outro advogado representa 22 academias de Londrina que não tiveram a mesma sorte. O grupo sofreu derrota no primeiro grau da justiça, recorreu e não teve a reabertura autorizada por um desembargador do TJ. O magistrado considerou a recente opção do COESP em manter o fechamento e disse que o momento é de salvar vidas. É uma decisão que, obviamente, ela conserva e mantém o que foi feito já em juízo de primeira instância de negar, mas por conta da questão da saúde e da necessidade de se resguardar vidas nesse momento. Porém, há a possibilidade de que o despacho favorável seja utilizado em eventuais recursos judiciais. Só quem é parte nessa ação que a gente conseguiu é quem é beneficiada diretamente pelos efeitos dessa decisão. No entanto, qualquer decisão judicial ela gera um precedente, gera uma jurisprudência, ou seja, outras academias ou outras ações que porventura já tenham sido ingressadas por outras academias podem se beneficiar dessa decisão a partir da juntada dela no respectivo processo, apontando que há uma diferença de decisões. O representante dos empresários que não conseguiram reabrir até considera levar essa tese para frente, mas afirma que o impasse poderia ser resolvido pelo próprio poder público. Obviamente, essa decisão que favoreceu a abertura de outras academias, ou as decisões que favoreceram, elas podem ser mencionadas numa eventual propositura de novas ações. Tá? Por sua vez, é sempre interessante consignar que existem argumentações para ambos os lados, ou seja, contrários à abertura e favoráveis à abertura. É necessário que a CESA se pronuncie, que ela estabeleça quais são os critérios, requisitos para orientar o empresário, para orientar o profissional da atividade física, para orientar as academias, para orientar os alunos e que essas medidas possam ser cumpridas de forma a resguardar as vidas. E você, nesse momento em que há tanta incerteza, tanto do judiciário quanto do governo, você se manter inerte ou não passar essa informação para a população gera ainda mais problema e revolta. Bem, vamos lá. Então, a decisão que mantém aberta, Larissa, está em segunda instância, pelo que eu vi na reportagem, é isso, né? E a decisão que mantém fechada, está em segunda instância também?
Está lá no TJ? Porque daí eu não sei se é decisão de primeira instância que mantém fechada. Porque daí tem que haver aí uma padronização. É que o STF está muito ocupado agora com questões políticas, é uma pena. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse tão ocupado com questões políticas, eles já poderiam ter feito uma súmula vinculante. Por quê? Porque quando há muitas decisões dispersas ou quando há muitas ações na Justiça em torno de um mesmo pedido, então o Supremo emite uma súmula de cima para baixo, para quê? Para criar um padrão de decisão, para não precisar haver mais ações na Justiça. Há exemplo do que aconteceu com as filas nos bancos, lembra? Que teve uma enxurrada de gente entrando com a ação porque estava esperando mais de 15 minutos. O Supremo entrou com uma súmula vinculante, de cima para baixo eles falam para os juízes, situações assim, vocês aí embaixo decidam desse jeito. E daí acaba desmotivando o ingresso de ações ou então legitimando já o ingresso de outras. Tá? É assim que funciona. Na minha opinião, já deveria ter uma decisão dessa para criar uma súmula vinculante. É um absurdo umas academias abrirem, outras fecharem com decisões judiciais, né, totalmente contrárias. Isso, nesse aspecto, eu acho um absurdo, me desculpa. Lógico, cada juiz tem sua autonomia, mas há de haver uma padronização em relação ao entendimento quanto a isso, nem que seja um entendimento técnico. Deixa